Você já percebeu que trabalha com frações todos os dias? Quando você vai dividir um bolo entre seus amigos, falar que horas são para alguém ou pagar uma conta no supermercado, são apenas alguns exemplos de como o uso de frações faz parte do nosso cotidiano. As frações surgiram justamente devido à necessidade de as pessoas representarem partes de um todo, as famosas quantias quebradas, como costumamos dizer. No Antigo Egito, as terras próximas ao rio Nilo ficavam muito férteis após o período das cheias. Para dividir os lotes de plantação, os agrimensores utilizavam uma corda que tinha uma unidade de medida marcada. Eles então verificavam quantas vezes aquela unidade de medida cabia no perímetro do terreno. Porém, na maioria das vezes, a medida não dava uma quantidade exata da unidade de medida da corda. Com isso, foi necessário desenvolver uma maneira de representar partes de um todo, e assim surgiram as frações. A representação era diferente da que conhecemos hoje em dia, mas a ideia era a mesma. Uma fração é a representação de uma quantidade através da razão ou divisão de dois números inteiros. Na notação de fração que mais utilizamos, temos um número sobre o outro separados por uma barra horizontal. A parte de cima da fração é o numerador, que indica quantas partes são tomadas do inteiro. A parte de baixo é o denominador, e indica em quantas partes dividimos o inteiro. Por exemplo, se dividirmos uma pizza em 4 pedaços e retirarmos um desses pedaços, retiramos uma fração de 1/4 dessa pizza. Veja que o denominador 4 representa o número de pedaços em que a pizza foi dividida, e o número 1 mostra o número que foi retirado. Da mesma forma, podemos representar a parte da pizza que restou por uma fração, que nesse caso é 3/4. Uma fração é, portanto, a representação de uma razão A sobre B, onde A e B pertencem aos inteiros e B é diferente de zero. Toda fração tem uma representação decimal, que pode ser da forma exata, como por exemplo o número 0,5, ou pode ter infinitas casas decimais depois da vírgula, que se repetem de período em período, que são as dízimas periódicas. Por exemplo, a fração 4/33 tem como forma decimal 0,12, 12, 12 e assim por diante, que é uma dízima periódica. E dizemos que seu período é 12, porque é o número que se repete infinitamente. Além do uso das reticências, podemos representar esse número na forma decimal, colocando um traço sobre o período. Com as frações, também podemos realizar diversas operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Nos nossos próximos vídeos falaremos sobre as principais operações envolvendo frações.